para falarmos aqui com o Dr. Fernando Figueiredo, lembrando que eu sou a Cátia Cardoso e que às quartas-feiras de manhã estamos precisamente com o Dr. Fernando Figueiredo aqui na emissão da Limite para falarmos de saúde e o Dr. Fernando já está em direto connosco aqui na emissão da Rádio Limite. Bom dia, Dr. Fernando. Bom dia para quem nos escuta. Esse carnaval correu bem, Dr. Fernando? Gosta de folia e por isso? Calmo e sossegado, porque eu não tenho já tempo e feitio para andar em folias, não? Muito bem. Dr. Fernando, vamos então falar de saúde, algumas das indicações de perguntas que os ouvintes vão também colocando. Temos aqui uma ouvinte que sangra frequentemente e há vários anos das gengivas. Tem períodos muito longos, faz nódoas negras com muita facilidade, disseram que é uma doença crónica. Dr. Fernando, o que é que há na medicina natural que possa ajudar aqui esta nossa ouvinte? Ora bem, estou convencido que ela diz que tem problemas também ováricos. Eu gostava de saber se havia quistos. E, independentemente de haver quistos ou não, com a toma da Anotera, não tenho dúvidas nenhumas que irá sentir alguma melhoria. Todos estes problemas que ela tem de sangrar devem estar relacionados mais ou menos com a mesma coisa. O que é que eu iria dizer aqui? Que poderá melhorar as plaquetas com a toma do Hemovital 12 e com um chá de folhas de papaya. Diariamente devia tomar um copo de sumo de beterraba com agrião e um pouco de cenoura também, mas em sumo, não é comer a beterraba e o agrião, é com uma máquina de centrifugar, fazer o sumo. O chá de alecrim e os gengibres tomados diariamente também são imprescindíveis e a toma da rotina e vitamina K2 e D3, eu julgo que são aconselháveis. Claro, tudo isto estou a falar, pois penso que não haja nenhum problema na medula. Contudo, e como é hábito aqui, o que eu tenho de dizer é que há que falar com as pessoas, porque as indicações que eu estou a dar seriam apenas para uns períodos excessivamente longos, exagerados, e por conseguinte, se há mais alguma coisa, só falando com as pessoas é que há uma ideia. Muito bem. Muito bem, Dr. Fernando. Vamos então prosseguir. As questões realmente são muito complexas. Deixamos sempre aqui também a indicação aos nossos ouvintes para que liguem, Dr. Fernando. Há sempre outras perguntas a fazer, não é, Dr. Fernando? Que importa aqui, portanto, são sempre situações que devem ter também aqui uma atenção diferente. Temos aqui um ouvinte que pergunta, porque anda preocupado com a planta dos pés e a planta, das mãos e dos pés, porque estão muito amarelas. Diz que o médico mandou fazer uma série de exames, disse para não se preocupar. O que é que poderá estar aqui relacionado com este amarelo da planta do pé? Diga. Diga. Ora bem, o que é que eu tenho que dizer aqui? Sem saber para já o que exames é que ele fez, eu não posso ter noção nenhuma do que é que se estará a passar. É vulgar as pessoas que comem exageradamente cenouras, a couve-manteigas, espinafres, por vezes também a abóbora e o melão, a acerola, são alimentos ricos em barbitúrico, como por exemplo os brócolos. Ou seja, o que acontece? As pessoas que fazem uma alimentação exagerada com os beta-carotenos, que acabei de enunciar, provocam uma situação das pessoas ficarem com as mãos e os pés, a palma das mãos e a planta dos pés amarelados. Conseguinte, eu julgo que se fez exames, nada acusa e está tudo bem, só me resta dizer-lhe que tem que mudar um pouco a alimentação e não comer aquilo que está a acontecer. Mas se isto não se verifica, aquilo que eu acabei de dizer, é como eu costumo dizer, só falando com as pessoas, isto aqui é uma rúbrica para dar dicas às pessoas, que há outras situações e não um caso verdadeiramente de consultas. Temos aqui algo que eu de facto desconhecia, a planta do pé amarelo e a mão, nunca tinha ouvido tal descrição. O que o nosso corpo demonstra quando está com queixas, não é? Com exageros, por conseguinte, normalmente isto deve-se a exageros alimentares, salvo uma melhor explicação, mas estou plenamente convencido que
já me tem acontecido casos destes, pessoas que têm este problema e que depois mando-lhes mudar a alimentação e o assunto resolve-se. Muito bem. Uma ouvinte está preocupada também por ter trabalhado muito tempo no espaço coberto de fibrocimento. Agora um colega de trabalho faleceu devido a cancro no pulmão e tudo leva a crer que é o amianto. Doutor Fernando, isto é um assunto que já fez também soar os alarmes na comunicação social, o amianto, e aqui a consequência ou causa de problemas cancerígenos. E está, obviamente, preocupada e, sendo que esteve no mesmo ambiente, trabalha no mesmo ambiente, tem receio de que lhe aconteça o mesmo. O que é que nós podemos aqui dizer? Tens trabalho, se calhar? Ora bem, para já acho incrível como é que ainda há as escolas e outros locais públicos onde as pessoas estão a trabalhar debaixo de telhados de amianto. Os estudos não há mais pequena dúvida sobre os estudos feitos sobre esta matéria. E, independentemente do tempo de exposição que as pessoas estejam sujeitas a isto, nós sabemos que entre 30 a 40 anos depois vão aparecer problemas relacionados com esta situação e de cancro no pulmão. Ora bem, o que é que eu lhe vou dizer a esta ouvinte perante a situação? Se estivesse na situação dela, ou fosse um familiar meu, eu teria que lhe dizer que de imediato começasse a aumentar o sistema imunitário, vai ter efeitos de algumas patologias, não vou dizer que já vai ter garantida cancro de pulmão, mas que garantidamente vai ter problemas pulmonares, em que vai abrir a porta a gripes, constipações, ou seja, todas as doenças possíveis de serem suscetíveis de aparecer no pulmão. A topa de alguns xaropes que irá ajudar expectorantes era aconselhável durante algum período de tempo para uma situação destas. A toma e fazer a suplementação com ozono também era bastante aconselhável. Conseguindo, tudo isto iria demorar muito tempo a explicar como é que eu podia ajudar a pessoa a resolver este problema. Mais uma vez, eu acho que deve ligar, por exemplo, uma das coisas que eu aconselhava uma pessoa nesta situação a fazer era uma espécie de saunas com a cabeça de fora, desintoxicar o organismo fortemente, porque, além das probabilidades de ter problemas, não há dúvidas nenhumas que irão acontecer. Uma situação também que se ouve com tanta frequência que ainda é inacreditável que continue a existir, não é? Aqui este tipo de situações já fez tanto... Quando há legislação a proibir pessoas a estarem nestes espaços e que é proibido também fazer construções com isto, eu continuo a não perceber como é que o próprio Estado que proíbe mantém situações desta natureza. Muito bem. Doutor Fernando, na semana passada falamos da borragem, dos benefícios para a saúde. Vamos voltar a falar desta planta, destes benefícios, porque falamos um bocadinho assim ao de leve, porque depois ficamos com o tempo encostado. O que é que acrescenta aqui àquilo que já foi dito na semana passada? Ora bem, o óleo da borragem e da onagra, que eu já aqui falei também, são bastante semelhantes. Há algumas diferenças e, por conseguinte, muitas vezes eu aconselho até a misturar as duas plantas, e que permite, no conjunto, obter-se muito mais resultados. O óleo da borragem ajuda a prevenir e a tratar doenças cardiovasculares, ajuda a melhorar a imunidade e até a perder algum peso. Ajuda a melhorar o mau colesterol, a asma, as bronquites, as artrites reumatoides. Como dá para perceber, o espectro que ele tem de atuação é muito grande, inclusivamente de alguns problemas de pele, algumas dermatites, em especial nas mulheres jovens, com destaque para o acne pré-menstrual. Quase sempre existe há uma correlação entre isto, em que a onagra e a borragem têm um papel muito interessante a dizer, sobretudo no síndrome pré-menstrual. A menopausa ou a pré-menopausa também ajuda a diminuir as securas oculares, as securas vaginais, bem como a ajudar a eliminar os afrontamentos, permite inclusivamente da mama. Consegue dar uma boa qualidade de vida à mulher,
sem ter problemas mamários, até ajudar a preveni-los. Por conseguinte, tem propriedades calmantes, é ótima para as pessoas hiperativas, sobretudo para as crianças hiperativas. Volto a chamar a atenção para o óleo de onagre e da borragem, ser extraído de sementes tão pequeninas, assim, também não é fácil fazer esta extração, é uma extração cara. Conseguinte, quando virem produtos excessivamente baratos, sobre tanto o óleo de onagre como o óleo da borragem, a borragem é um pouco mais económica, mais barata, eu acho que devem considerar duas vezes, porque não há preços baratos para estes dois produtos. Temos aqui, obviamente, também um produto que, além de ser caro, é muito bom, não é? A onagre e a borragem, sobretudo a mulher, pode tirar imenso partido deste óleo. Na semana passada falámos com usar a borragem sobre a via de infusões. Hoje em dia estamos a falar do óleo. Foi por isso que ela tem tantas aplicações, tem tantos benefícios para a saúde, que eu tinha que desdobrar esta informação. Muito bem. A onagre já tínhamos ouvido falar muitas vezes, que é um produto que o Dr. Fernando refere muitas vezes também em algumas situações aqui que vem também. O mais interessante é que estes dois produtos estão altamente estudados e por conseguinte, não há mais pequena dúvida das afirmações que eu fiz aqui sobre os seus efeitos. Muito bem, podíamos falar de carnaval, mas seguramente, sendo que está sempre muito atento ao que vai acontecer no país, comentar-lhe apraz dizer esta semana do que aconteceu na semana anterior. E é mesmo por ser carnaval que eu hoje vou fazer aqui um pequeno comentário. Ó Jesus! Ora bem, em Portugal é impossível pedir que se faça justiça sobre a saúde. Não há qualquer possibilidade das pessoas terem esta ideia. Pensem bem, a justiça é lenta para os pobres e rápida para os ricos. A saúde é rápida para os ricos e lenta para os pobres. Este é o comentário da semana e julgo que isto dá bem para gracejar, porque é lamentável. Curto e grosso, não é? Curto e grosso, não é? É rápido. A verdade é que cada vez mais se vê em casos também na saúde que nos espantam, não é? Continuamos sem perceber muito bem porque é que tanta gente que está lá estão sempre a mudar as pessoas que gerem a saúde, mas depois não conseguem efetivamente pôr as coisas a funcionar. O que é que realmente falha? A máquina está mesmo avariada, já não tem solução. Não. Como é que não se consegue gerir? Como é que as pessoas que estão nos hospitais não conseguem colmatar as lacunas que existem? O que é que realmente se está a falhar? Sendo que agora já têm outros poderes, não é? Isto é fácil de concluirmos também a jeito de carnaval, porque isto... Tudo em jeito de carnaval, tipo sátira. Por conseguinte, é fácil para perceber. Foi nomeada uma comissão para analisar o problema da saúde. Nós sabemos que em Portugal as comissões normalmente só se pronunciam no governo seguinte. Caso para nós dizermos Presidente da República demita o governo, assim rapidamente vamos ter uma solução para a saúde. Vamos ter novamente outras pessoas a não fazer nada. Não, é a comissão. Isto agora qualquer coisa faz-se uma comissão para estudar o assunto. Na comissão nunca vi, no mesmo governo, o assunto ser resolvido. No governo seguinte aparece uma solução. Cada vez que houver uma comissão, há que demitir imediatamente o governo, assim as comissões vão trabalhar mais depressa. Nem que seja para nomear outra. Mas a saúde está doente há muitos anos e já passaram muitos governos. De várias cores políticas. Nós não estamos com o Ministério da Saúde. Devíamos estar com o Ministério da Doença, mas não, está tudo doente. Já foram ao contrário. Não prevê na medicina natural uma ajuda, na medicina natural uma ajuda, não sei, para estimular o cérebro aos nossos políticos para poder efetivamente haver melhoras na saúde? Ora bem, uma das coisas que as pessoas devem preocupar, eu já falei aqui nisto várias vezes, é quando acordam se lembram que estiveram a sonhar. Se não estiveram a sonhar, então a cabeça está muito mal. As ligações das sinapses dos neurónios normalmente não se está a dar. Ora bem, isto agora, ninguém sonha, não há previsão para o futuro, conseguindo como é que a saúde alguma vez há de melhorar. Eu não estou plenamente convencido que não vai lá.
Os fosfolípidos, já agora fica aqui o medicamento, os fosfolípidos misturados com o ananás, por conseguinte, com estas duas substâncias, aquilo começa a melhorar o cérebro, que é uma maravilha. Olha, fica aqui o conselho, como nós estamos aqui a dar conselhos, fica aqui o conselho para ver se melhora. Muito bem, doutor Fernando. Aqui a saúde em primeiro lugar e, obviamente, isso aqui é algo que nos deixa muito de pensar. A saúde rápida para os ricos e lenta para os pobres é um bocadinho assustador, mas é uma verdade infinita. Portanto, registremos aqui esta frase emblemática que o doutor Fernando deixou para finalizar o programa. Quer dizer, acrescentar mais alguma coisa? Vi que queria dizer qualquer coisa. Mas se tiverem muitos problemas, que liguem, que eu estou cá para isso. Falo com toda a gente, não tenho problemas. Muito bem, doutor Fernando, deixo-lhe um abraço, obrigada por ter estado connosco em mais este espaço de saúde. Desejando-lhe então uma boa semana e na próxima quarta-feira, se Deus quiser, cá nos encontraremos para continuarmos a falar de saúde e deixarmos aqui também algumas dicas que podem ser importantes, quanto mais não seja, para atacar de imediato um problema que tenhamos, porque de facto há na horta e até em casa produtos que podem ser uma solução imediata para o problema, ou pelo menos para minimizar o problema até que possam conversar com o Dr. Fernando, não é assim? O contacto com as pessoas é muito importante e haver tempo também para lhes prestar atenção. Olha, foi um prazer estar consigo, com os nossos ouvintes. Obrigado pela atenção dispensada e, como é habitual, para a semana faremos os Cá nos encontramos. aqui. Muito obrigada pela presença. Foi o Dr. Fernando Figueiredo, como sabe, está connosco às quartas-feiras de manhã para nos responder às várias questões colocadas pelos nossos ouvintes.